Caros irmãos e irmãs em Cristo, quem vos fala é Dom Pedro Cunha, bispo diocesano da Campanha. Hoje é domingo, dia 28 de maio. Estamos celebrando hoje a festa de Pentecostes, cujo evangelho é o de João 20, 19 a 23. Alguns fragmentos deste evangelho nos diz assim: Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: a paz esteja convosco. Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. E depois soprou sobre eles, dizendo-lhes: recebei o Espírito Santo. Caros irmãos, hoje nós temos a alegria de estarmos celebrando essa memória da descida do Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos e também nossa mãe, Maria Santíssima, desce do céu, portanto, é esse mesmo Espírito que nos assiste, portanto, no batismo. Por isso a festa da igreja que nós estamos celebrando hoje é ligada originalmente à festa primaveril da colheita, era também uma memória do dom da lei de Deus, dada a Moisés no Sinai. Esta relação que podemos fazer entre esta festa de Pentecostes e as celebrações do Antigo Testamento. Então, para São João, o Pentecostes, ele ocorre já quando Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, quando as portas estavam fechadas por medo dos judeus. E ele diz: a paz esteja convosco. E soprou sobre eles. O vento e o sopro, no hebraico, têm o mesmo significado. Significa o ruar. É o hálito de vida. Onde também em Gênesis 1, 2, tudo passa do caos à existência, com o sopro de Deus. Tudo passa a existir como uma maravilha cósmica. Lembremos aqui o relato da criação, que Deus criou tudo, e coloca o homem no vértice da criação, dando-lhe um sopro de vida. O Espírito de Deus, então, ele é o sopro de vida, ou seja, a fonte da criação, o princípio de uma nova existência. Daí que nós recordamos também o 3º capítulo do Evangelho de João, que nós lemos no curso desse tempo pascal, onde Jesus se encontra com Nicodemos e oferece a Nicodemos o novo nascimento, o nascimento espiritual, ou o nascimento do alto. Então, no Evangelho de João, Cristo aparece como o Criador do homem novo, que liberta, portanto, esse mesmo homem do pecado e do mal. Daí, portanto, dizer: a quem perdoardes os pecados, eles serão, portanto, perdoados. Então, através do batismo e da reconciliação, a Igreja celebra continuamente o Pentecostes. Esta é a festa do perdão e da vida nova, da liberdade dos filhos e filhas de Deus. Na carta de São Paulo aos Efésios, hoje também, São Paulo acrescenta: exorto-vos, pois, prisioneiro que sou, pela causa do Senhor, que leveis uma vida digna da vocação a qual fostes chamados, com toda a humildade e amabilidade. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Portanto, ele quer mostrar aí que nós não vivemos sozinhos neste mundo, mas somos assistidos pelo Espírito Santo. É claro que logo após a ascensão, nós celebramos domingo passado, recordamos a ascensão do Senhor e a vinda do Espírito. E durante alguns dias Jesus nos prometeu esse mesmo Espírito. Portanto, este Evangelho de João também foi lido no 2º domingo da Páscoa, como nós recordamos, aquele domingo da misericórdia. E aí, portanto, indicava qual seria a função do Espírito Santo nesse mesmo domingo, que nós celebramos o 2º domingo da Páscoa, o domingo da misericórdia. É o mesmo Cristo, portanto, ressuscitado, que soprou sobre os apóstolos, evocando a passagem de Gênesis também 1, capítulo 1, versículo 2, na qual Deus deu esse hálito ou sopro de vida ao primeiro homem,
O Espírito dado por Jesus, ou esse Cristo pascal, melhor dizendo, é o princípio de uma nova criação, de uma nova humanidade, uma nova criação que se realiza através do perdão dos pecados. É o sinal da misericórdia de Deus no mundo e no coração de cada homem. O Espírito é o dom da fortaleza e da consolação. É o Espírito que nos guia e nos faz mergulhar profundamente na palavra de Jesus. É Ele que sustenta o testemunho dos apóstolos e a atividade missionária da Igreja. Ele nos infunde a caridade, levando o amor de Deus a todos os corações. Ele também nos revela a nossa condição de filhos de Deus, fazendo-nos assim proclamar o Abba, ó Pai, que é a oração da intimidade do cristão com Deus. Então o Espírito também nos fortalece em nossas fraquezas, pois ele é fonte da verdadeira liberdade. São Paulo hoje, recordando mais uma vez, nos fala também dos diversos dons do Espírito Santo, isto é, dos carismas. Mesmo sendo variados, na riqueza e nas várias formas, todos eles têm uma única e mesma fonte, ou seja, o próprio Espírito Santo, com um só ideal, a edificação e a unidade da própria Igreja. Esses dons devem ser abertos a todos, servindo a todos. Por isso, ele não dá espaço ao individualismo exagerado, ou mesmo a uma comunidade fechada em si mesma, mas aberta e em saída para a missão. Nesse sentido, o Espírito Santo é a alma da vida e de cada cristão e da própria Igreja. Destaco mais uma vez, o Espírito Santo é a alma da vida de cada cristão e da própria Igreja, sempre aberta, portanto, ao anúncio do Evangelho ao mundo. Ide, acolhendo esse ide missionário que o Senhor Jesus nos dá hoje, antes de ascender para o Pai. Então, nesse sentido também, a Igreja deverá sempre ser animada por esse Espírito. E aqui recordo uma passagem de Santa Teresinha, do Menino Jesus, onde ela vai fazer um retrato da Igreja, ao dizer: a Igreja é um corpo que tem um coração ardente de amor. O amor, então, ele enfeixa ou sintetiza todas as vocações. Não há distinção. Dirá ainda ela: no coração da Igreja, eu serei o amor. Este mesmo Espírito nos faz levar a esperança e salvação, sobretudo aos pecadores. Esse é o sentido do sopro de Jesus. E o mandato não simplesmente para anunciar o Evangelho, mas também para dar o perdão, derramar o perdão nos corações. Como nós cantamos, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo seu Espírito que habita em nós. Que a Igreja hoje, caros irmãos e irmãs, reunida pelo Espírito Santo, proclamando suas maravilhas, possa levar o projeto de Deus a todos os povos, formando o corpo de Cristo e bebendo do único Espírito. Que ninguém se sinta possuidor plenamente desse Espírito, e ninguém esteja privado dele. Sejamos todos templos do Espírito Santo, pois ele habita em nós e nos fortalece no discipulado e na missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Seja bendito o nome do Senhor, agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Por intercessão da Virgem do Carmo e dos nossos beatos Padre Victor em Axica, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Um abençoado domingo de Pentecostes a todos.